Olá, povo de Deus, paz do Senhor Jesus. É com muito prazer que eu venho falar para vocês sobre o Ministério Infantil, como eu tinha falado essa semana, que estaria postando alguns vídeos acerca do Ministério Infantil. Eu não sei quantos vídeos serão, quanto tempo, mas quando o Senhor disser chega, eu vou parar. Tá? O Ministério Infantil é além de faculdade, é além de universidade. O Ministério Infantil é independente se você é pedagogo ou não. Se você é, glória a Deus, que você pode usar muita coisa lá dentro. Mas, né, nem sempre quem tem pedagogia tem chamado para trabalhar com o Ministério Infantil. Esse é um ponto que nós iremos debater no decorrer dos vídeos. A realidade é essa, eu conheço muita gente, admiro todos, né? Assim, sou admirador da pessoa que cursa, que exerce, e mais ainda quando trabalha no secular como pedagogo, como professor, né, como educador, e na igreja usa o que aprendeu lá na universidade para o reino de Deus. Eu acho, assim, fascinante. Porém, conheço também muitos, né, que têm o curso, que cursa, que tem o curso, mas não tem a chamada, não tem a unção de Deus para trabalhar dentro da igreja. Porque lá na escola é a teoria, é o mecanismo. Dentro da casa de Deus é o Espírito Santo, é a unção. A gente não pode esquecer disso. Isso é um ponto que tem que se pensar muito. E conheço muitos irmãos, muitas irmãs, porque a raridade é homem no departamento infantil, infelizmente, até que a coisa está melhorando um pouco nesse sentido. Mas conheço muitas irmãs que se acham incapazes, porque não tem informação. Mas eu quero dizer para você, quem te capacita é o Senhor. Deixa que o Senhor te forme. Sabe quando é que o Senhor vai te formar? Quando você procurar recursos e ler. E o maior recurso é a Bíblia. Leia a Bíblia. Ela nos ensina de tudo. Jesus nos ensinou de tudo, né? Para a glória de Deus. Então eu quero dizer para você que é um prazer estar aqui. Nós iremos falar sobre o Ministério Infantil. O tema do nosso primeiro vídeo é o que é o Ministério Infantil. E eu vou tentar ser breve para o vídeo não ficar cansativo, tá? Mas lá em Marcos capítulo 10, versículo 10, Marcos capítulo 10, versículo 13, a partir do 13 ao 16, tem aquela passagem onde Jesus abençoa as crianças, né? Eu não vou ler para você, porque você conhece, para a gente ganhar um tempo, mas escuta bem. Quando aconteceu aquilo ali, né, Jesus ele tinha feito vários milagres para os discípulos. Jesus estava cansado, para os discípulos Jesus estava esgotado, e pior ainda, para os discípulos, aquelas crianças não precisavam chegar perto de Jesus, porque olha, elas chegam gritando, elas chegam, imagina a euforia das crianças sabendo que ia tocar em Jesus, que Jesus ia abençoar elas. Elas estavam eufóricas, com certeza, eu tenho convicção disso, tá? Então, os discípulos olharam e pensaram, nossa, mas as crianças pulando, gritando, vai incomodar o mestre, ele está cansado, ele tem coisa séria para fazer, ele não vai perder tempo com criança. E hoje tem acontecido muito isso. Não, para que EBF? Para que 3 dias de EBF? Para que 4 dias de EBF? Para que festa de criança? Por que culto de criança? Ah, não, criança não pode ouvir mais de meia hora de pregação, que elas cansam. Mas a criança não cansa de 3 horas no computador, não é? E outra, culto é culto, tá? Culto infantil é diferente. Culto, adoração a Deus. Se o culto estiver bom, a criança vai prestar atenção sim. Se quem está pregando estiver dentro da palavra de Deus, cheio de graça e unção, a criança vai prestar atenção sim. Graças a Deus comigo nunca aconteceu uma criança levantar e ir para casa. Pelo contrário, elas ficam lá. Quando termina o culto, elas vão corre para cima de mim para conversar, para tirar curiosidade, para agradecer pela palavra. E olha que são palavras que exortam a criança, eu tenho consciência disso. Mas o mesmo Deus que me usa para exortá-las, usa para consolar e confortar o pequeno coração. Quantos testemunhos, quantos depoimentos eu tenho escutado de crianças que passaram a buscar o batismo com o Espírito Santo, de crianças que deixaram de assistir as novelas, tá? De crianças que se converteram de verdade. E não são crianças de 10 anos, crianças de 5 anos. Me lembro bem quando
retrasado na congregação da Malvina 2, uma irmã ligou pra mim, deixou mensagem no Facebook falando de um depoimento de um menino de 3 anos, se eu não estiver enganado, me perdoe aí se eu estiver enganado, se alguém conhece essa história, que o menino chegou em casa no outro dia, depois da festa, tá? O menino de colo, bebezinho. Quando passou a propaganda do carrossel lá na TV, ele disse, não mamãe, o pregador disse que é pecado, a gente não pode assistir. E isso ficou na mente da criança. Então essa coisa de que a criança não entende é papo furado, é desculpa de quem não quer trabalhar com criança. Essa é a realidade. Mas vamos lá. Jesus, ele disse o que para os discípulos? Ei, para aí. Não é assim não, deixa as crianças virem a mim. E detalhe, a Bíblia diz que Jesus indignou-se. Tem noção? Indignou-se. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe, deixai vir a mim os pequeninos, mas não embaraceis. Embaraçar, o que é embaraçar a criança? É só impedir? É não. Não só é isso não, é não levar a sério. E nós professores também não temos levado a sério o departamento infantil muitas das vezes. Sabe quando é que um professor e uma regente não leva o departamento infantil a sério? Quando ela vai lá e coloca só hinos bobinhos para as crianças cantar. Às vezes você está num departamento infantil onde as crianças têm 11, 12, 10 anos e na igreja não tem espaço físico para grupo de adolescente, ainda não tem grupo de adolescente, aí tá lá os meninos de 11, 12 anos já cantando o quê? O nome dele era Davi, o hino mais bobo que tem. E outra coisa, quando é que você não leva o ministério infantil a sério? Quando você não escuta a criança falar. Culto de criança, só os adultos têm oportunidade. Somente. Leitura da palavra, o auxiliar, leitura da palavra, o diácono, leitura... pelo amor de Deus, é culto infantil. Faz uma escala com as crianças. Olha, você faz a leitura da palavra, você canta os hinos da harpa, né? Você dá uma saudação, lê um versículo. Tem alguém que quer contar um testemunho? Eu tenho, tio, eu tenho, tia. Então você conta o seu testemunho, o seu depoimento. Isso é levar o ministério infantil a sério. Você vai para um culto de criança, os adultos têm oportunidade e as crianças ficam lá. Nem parece um culto infantil, gente. Nem parece. Quem me conhece sabe da minha seriedade com o ministério infantil. E sabe também o quanto eu gosto de fazer movimento com as crianças, de pular, de cantar. Às vezes a gente chega, a coisa está tão séria, tão pesado para as crianças que eu tenho que fazer alguma coisa para as crianças se sentir que a coisa aqui funciona, né? Com elas, é um culto infantil, não é um culto de criança, é um culto infantil para Deus, precisa estar na linguagem delas. Porque na novela mais boba que tem, que está passando aí no SBT, é boba, mas o que é que está ensinando? Maldade, gente. Namoro escondido, crianças preocupadas com beijo na boca, crianças que estão sofrendo de amor porque não é correspondida. E a novela passa que isso é muito natural e normal. E aí, enquanto isso na igreja a gente está perdendo tempo com bobagem. Enquanto muitas das vezes você faz um EBF de 3, 4 dias e só leva brincadeira para as crianças, não prepara professores para dar aula. Porque EBF não é colônia de férias. E a EBF vai ser um ponto que nós iremos tratar em nome de Jesus, se assim Ele nos permitir. Porque tem muita gente confundindo EBF com passatempo e colônia de férias. E não é. EBF é estudo bíblico, tá bom? Mas vamos falar de EBF com mais intensidade em um outro vídeo, porque existe muita coisa para se debater com esse assunto. Mas voltando aqui para o texto, o Senhor Jesus disse, ó, não impede não, rapaz. Não é assim não. Ei, eu prego que eu vim para todos, tá? Imagina, Jesus falando para os discípulos, calma aí, não é assim não. Eu prego que eu vim para dar vida. Eu vim para salvar todos. O meu sacrifício na cruz não vai ser só pelos adultos, não. Eu não vou receber pelas crianças um beliscãozinho porque é criança, não. Vai ser o mesmo sofrimento. Vai ser a mesma cruz. Vai ser os mesmos pregos. Vai ser a mesma coroa de espinhos. E muitas das vezes a gente tem deixado de levar a essência de Jesus para as crianças. Muitas das vezes temos medo de falar da crucificação de Cristo, foi Ele que morreu por nós. Não porque a criança é muito novinha, mas história de compaixão, de amor que é, mas um amor que foi sofrido. Né? Não é uma história de amor como os filmes passam, uma história romântica, sabe, só de primavera, não. É uma história de amor
que vem com uma sequência de dores e sofrimentos. E muitas das vezes temos tentado esconder isso das crianças. Não levamos a sério. Não levamos a sério. Achamos que elas não vão entender. Mas escuta, quando uma criança ela é marcada, ela cresce. Você, professor, pode ir para outro lugar. A criança pode mudar para outra cidade ou país. Mas está aqui, ó, no coração. Está marcado. Porque as marcas de Cristo é para todo sempre. Então, em nome de Jesus, leve o Ministério Infantil a sério. Ah, o Ministério Infantil é sério. Será que você tem levado ele a sério? Vamos lá. No departamento infantil, como tem acontecido o teu ciclo de oração infantil? Eu nem faço. Tem pessoas que dizem isso. Eu nem faço, nunca fiz. As crianças não vão orar. Elas não gostam de orar, mas é claro que não gostam. Ninguém nunca influenciou. Criança, eu já ouvi isso. E concordo, criança é produto do meio. Mas se o meio for influência boa, ela vai ser um produto bom. Mas se o meio não for, né, vai ser um produto ruim. Então, qual é o nosso alvo? É ir além. É chegar primeiro no coração da criança. É ir primeiro. Se a criança, o ser humano já nasce com a natureza do pecado dentro de si. Neste livro aqui, belíssimo, Pescadores de Crianças, o autor fala. Ele, por mais nova, tá lá na tela, não sei se vai dar pra ver bem, né? Porque ficou pequenininho, mas ó, por mais nova que seja, a pessoa, há uma pedra dentro do peito mais jovem. E essa pedra precisa ser retirada. Caso contrário, ela será a ruína da criança. Que pedra é essa? É a natureza do pecado. Então, essa pedra tem que ser retirada. Quem é que retira essa pedra? O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Jesus de Nazaré. Você precisa levar o ministério infantil a sério. Eu só acho o seguinte, o que tem que chamar a atenção na criança é o brilho do Espírito Santo que há em você. Não adianta você se pintar, se vestir de palhaço, se você não se consagra para Jesus salvar as crianças. Não adianta. Você tem que se consagrar, tem que jejuar, sabe? Se consagrar pelas crianças, pelo teu ministério. Mas você não leva a sério. Você acha que o ministério infantil é se encher de recursos? Ir para a igreja, leva 10 mil recursos, mostra os recursos do mundo inteiro para as crianças e fica o que nelas? A semente do evangelho está plantado? Será que você está atingindo o foco, o objetivo maior no coração das crianças com a forma que você tem pregado e ministrado? Fica a pergunta no ar. O que é o ministério infantil? Tá? O que é o ministério infantil? Leva a sério, meu irmão. Leva a sério, a criança precisa ser tirado dela esse sentimento de pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem e precisam da glória de Deus, do perdão de Deus. E só quem perdoa é Jesus. Só quem tira o pecado do coração de uma criança é o Evangelho. Não adianta ser tia boazinha, ser tia bonitinha, ser bonequinha ou bonecão e Jesus não ser a referência do teu ministério. A criança tem que olhar para você e ver em você um professor, um ministro, um pregador cheio do Espírito Santo. Isso é levar o ministério infantil a sério. Agora, tem que ensinar a linguagem infantil? Tem sim. Tem que falar na linguagem infantil que eles entendam. Seja com data show, com slide. Mas que leve o ministério infantil a sério. Que leve a essência do evangelho a sério. E leve o ministério infantil a sério. Guarde essas palavras no teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E detalhe, ora por nosso ministério. Amém? Ora, porque o Senhor, Ele tem muita coisa para fazer e eu tenho certeza que esses vídeos irão abençoar a minha e a tua vida. E você que tem uma dúvida, que gostaria que eu abordasse um assunto, comenta aí. E eu prometo que farei o possível para comentar e responder qualquer pergunta e dúvida e qualquer assunto que for sugerido, tá? Curte esse vídeo, compartilhe, os nossos contatos vai estar aqui abaixo do vídeo para você que queira nos conhecer, nos levar para a sua congregação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.